Boa noite a todos os nossos irmãos do plano físico, do plano espiritual. Que Jesus possa nos envolver em vibrações harmoniosas para que nós possamos desfrutar desse ambiente maravilhoso e das lições que nós vamos aprender hoje. E para nossa preparação, nós vamos iniciar fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A leitura se chama No Dia da Incerteza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, 1 Coríntios 2,16. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização. E eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos a vida. E esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Então, vamos fazer a nossa luz agora, né? Senhor Jesus, amado Mestre, irmão, Senhor das nossas vidas, rogamos que o Senhor possa estender sobre todos nós as suas mãos dadivosas e fazer com que desça sobre nós os seus frutos divinos, salutares, a fim de nos envolver, Senhor, em vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio. Que todos os nossos entes queridos, Jesus, e todos aqueles nossos irmãos, cujos nomes se encontram nos livros de prece, possam receber, a partir desse momento, a presença dos trabalhadores da sua seara, os bondosos benfeitores, para que eles assistam a cada um conforme a sua necessidade. Que a nossa irmã Virgínia, que preparou o estudo para esta noite, possa estar amparada pela direção espiritual desta casa. E que todos nós, Jesus, também possamos estar amparados pelos nossos mentores espirituais, para que possamos absorver o máximo dos ensinamentos, Senhor, e praticá-los em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos conduza sempre e que nós sejamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja. Virgínia, a palavra é sua. Meus irmãos, boa noite. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Carla pelo convite e pedimos a vocês a paciência, né? Porque nós preparamos um estudo e a gente preparou assim com bastante empenho, bastante dedicação. E nós vamos passar para vocês um pouco daquilo que nós adquirimos, né? De conhecimento com o estudo. Estou me lembrando aqui que alguns aninhos atrás, nós iniciamos
a nossa fala, né? E fizemos um estudo aqui nesta casa, Severina, Cláudia e eu. Alguns devem se lembrar da Cláudia, né? Cláudia era uma companheira de Inhapim, uma grande estudiosa da doutrina espírita. E nós fizemos o estudo juntas, porque nós estávamos iniciando para poder uma encorajar a outra, né? Então, assim, estou realmente nesse momento emocionada de estar aqui novamente com vocês. A Ana já estava me fazendo esse convite há tempos, e eu postergando, e acho que chegou o dia, né, Carla? Nós estamos aqui, então, em nome de Jesus e dessa doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos consola, que nos conforta. Nós escolhemos para o tema da noite a vida futura. Nós estamos fazendo lá em Corporanga o estudo dos 15 itens, né, da doutrina espírita. Então, nós fizemos essa semana o estudo sobre a vida futura. E nós usamos como bibliografia a parte bíblica do evangelista João, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nós vamos ler, então, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Está registrado em São João, no capítulo 18, no versículos 33, 36 e 37. O diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos, tornando entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Pode colocar o diálogo de Pilatos com Jesus. Então, a gente está ali ilustrando, né, o diálogo de Pilatos com Jesus. Jesus, então, deixou muito claro para Pilatos que ele não estava preocupado se ele era rei. Ele disse: se vocês dizem que eu sou rei, então eu sou rei. Mas não com a preocupação do reinado material. Não com a preocupação de ser um governador de um espaço geográfico, não é? Então, ele deixou claro que ele era rei, mas que o reino dele não era deste mundo. E aí nós vamos entender o que Jesus quis dizer com esse diálogo. Jesus quis dizer, disse para nós, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que tudo que nós conquistarmos, ou que nós conquistamos aqui na Terra, é necessário para a nossa sobrevivência. Nós precisamos, sim, do estudo, do trabalho, nós precisamos para que nós possamos viver. Mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E que nós estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, como nós temos conhecimento disso. É um planeta que está passando por uma transição. É um planeta que nós estamos aguardando, né, a passagem para a regeneração. Então, a verdadeira vida é a vida futura.
E a gente percebe, entende, que essa questão da vida futura, ela tem uma dupla interpretação para quando as pessoas colocam a vida futura pensando nos bens materiais. Quando a pessoa está mais direcionada para a matéria, ela entende a vida futura como daqui a uns dias, né? Como amanhã. O que eu vou ter aqui na Terra? O que eu vou conquistar de bens materiais? E nós, enquanto espíritas, nós já temos a convicção e o entendimento de que a vida futura é a nossa verdadeira vida. É aquela vida em que nós estamos aqui na Terra de passagem e que os nossos atos vão nos fazer conquistar uma vida futura melhor. A Terra, por enquanto, está passando por esse momento de transição. Então, o reino de Deus que Jesus se referiu é um reino onde nós devemos estar com sentimentos elevados. O sentimento da humildade, da solidariedade, da caridade, da compaixão e do amor acima de tudo. É isso que nós devemos estar buscando no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso local de trabalho, com as pessoas de nossa convivência. Nós estamos buscando o reino de Deus, mas só conquistaremos através dos sentimentos e das atitudes corretas. A missão de Jesus aqui na Terra foi de testemunhar a verdade, a verdadeira vida no plano espiritual. Então, nós temos na questão de número 1018, em O Livro dos Espíritos, eu vou ler a pergunta para ficar mais fidedigna e a gente depois explica. A questão de número 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra entre os espíritos que vêm habitar. Os bons vencerão os maus. Então, quando Jesus quis dizer, meu reino não é deste mundo, ele explicou a questão do sentido figurado. O sentido em que o Cristo mostra para nós que nós devemos ter os nossos corações puros, que nós devemos renunciar a muitas coisas da terra, que nós devemos nos preocupar com a questão espiritual. Como nós já dissemos, óbvio que nós necessitamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, mas nós não podemos sobrepor os bens materiais aos conhecimentos espirituais. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa estar ciente, consciente, relevando muitas coisas. Porque quando a gente não tem conhecimento da questão espiritual, da vida espiritual, a gente fica muito preocupada com o que falam, né, com o que fazem. E essa é a nossa busca diária. Nós precisamos estar buscando nos melhorar, buscando o conhecimento, para que nós possamos nos melhorar a cada dia. A perspectiva da vida futura, ela muda a vida presente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 2, no item 2 e 3, deixa muito claro isso para nós. A necessidade de nós estarmos envolvidos com as questões espirituais. E neste capítulo, conta-se para a gente a respeito de uma história da rainha, né? Falando de rainha, está falando de realeza. E aí a gente pensa que a história vai ser sobre questões diárias
materiais, mas não. Está falando sobre a realeza de Jesus. Qual é a verdadeira realeza de Jesus? Qual é o verdadeiro poder? É o amor. Nós estamos aqui para amar, mas o verdadeiro amor é o amor universal, aquele que independe do sangue, aquele que independe do conhecimento, do vizinho, aquele que independe de nós estarmos apaixonados, vamos assim dizer. É o amor que nós devemos ter para com todos os nossos irmãos. E esse amor é muito difícil da gente lidar com ele, né? Porque por um motivo qualquer a gente se magoa, a gente se sente ofendido, a gente não sabe perdoar, e aí nós lembramos Chico Xavier, né? Quando ele disse que não haveria necessidade de ele perdoar a ninguém, porque ele não se sentia ofendido. Então, olha que maravilha, né? Que nós precisamos chegar até lá. Eu não tenho necessidade de perdoar porque eu não me senti ofendido. Então, nós estamos a caminho, né? Nós sabemos que não é fácil, a nossa luta diária ela é constante, mas nós estamos em busca. E a natureza não dá saltos. Nós não mudamos de um dia para o outro. Mas só de nós estarmos na tentativa, na busca, de estarmos aqui hoje, em pleno sábado, né, ouvindo os ensinamentos de Jesus, nós já estamos buscando, correndo atrás, tentando. Né? Então nós não temos que pensar, meu Deus, eu estou aqui com a doutrina, eu estudo, eu leio, eu ouço palestras, mas vacilei, magoei alguém, falei o que não deveria ter falado, pensei o que eu não deveria ter pensado, mas nós não podemos desanimar, porque nós estamos a caminho, nós somos ainda seres imperfeitos, por isso nós estamos no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Então nós não podemos desanimar. Se a gente falou algo que magoou alguém, se a gente expressou mal, vamos voltar atrás. Vamos pedir desculpas, vamos ser humildes, vamos reconhecer. Não há problema nisso. Se a gente cair, a gente levanta. Se não conseguir levantar sozinho, peça ajuda. Né? O estudo fala sobre isso, sobre a amizade. O quanto é importante a amizade. O quanto é importante a gente ter pessoas que caminham conosco, que nos ajudam, que nos mostram como, se estamos bem, se não estamos, se estamos seguindo corretamente ou não. Precisamos ter humildade para isso. Aquele cartaz, André. Não pode ser. É esse aqui, né? Tem esse não? Deixa eu ver. Se não tiver, eu falo com isso. Eu mandei trocar, mas não tem problema que a gente está equipado aqui, né? Então nós vamos falar do seguinte: a ideia da vida futura e suas consequências. Então nós vamos dar alguns exemplos. Com relação à vida corporal, quando a pessoa tem dúvida da vida futura, ela entende a vida corporal como o objeto de todos os pensamentos. Quando a pessoa tem certeza da vida futura, ela entende a vida corporal como simples passagem. Com relação à morte, quando a pessoa tem dúvida da vida futura, ela entende a morte como uma porta para o nada. E quando a pessoa acredita e tem certeza da vida futura, ela entende a morte como uma porta para a libertação. Os bens da terra. Quando a pessoa tem dúvida na vida futura,
ela entende os bens da terra como os únicos bens reais. E quando a pessoa tem a certeza da vida futura, ela entende os bens da terra como de importância relativa. Com relação às tribulações, quem de nós, né, não está tendo tribulações nesse momento? Quem de nós? Com relação às tribulações, as pessoas que têm dúvida na vida futura, elas entendem como tormentos angustiosos. E as pessoas que têm certeza na vida futura, entendem como incidentes de curta duração. Vai passar. Com relação ao mal, as pessoas que têm dúvida na vida futura, entendem como grande importância. Dão muita importância ao mal. E as pessoas que têm certeza na vida futura, entendem que o mal é passageiro, que ele é necessário para o nosso desenvolvimento. É uma oportunidade para o nosso desenvolvimento espiritual. Viver o reino de Deus aqui na Terra é viver os valores celestiais. Nós precisamos buscar o reino de Deus aqui na Terra, porque assim nós vamos viver com retidão, com honestidade. Nós vamos ser pessoas que estão buscando a sua melhora. O futuro da humanidade, segundo a visão espírita, é uma trajetória marcada pela evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela está ligada ao contexto científico e tecnológico. Nós sabemos que Kardec disse que era necessário que nós estivéssemos ligados, voltados e atentos para a ciência. E se a ciência provasse o contrário do que o Espiritismo falasse, que nós ficássemos com a ciência. E isso nos conforta muito, isso nos alivia muito, porque a todo momento, a todos os dias, nós estamos acompanhando o caminhar em conjunto da ciência com a espiritualidade ou da espiritualidade com a ciência. A questão tecnológica, né, que nós fizemos um curso aqui um dia desse, né, e a gente viu a questão das gerações, e a gente fala assim, eu principalmente falo por mim, que não sou muito tecnológica, né, quase nada, só mesmo o necessário, mas a gente vê como as novas gerações, elas estão já nascendo com a tecnologia, né? Já entendem tudo, já fazem tudo pra gente. Então, tudo isso é progresso, tudo isso é necessário. Então, se a ciência, a tecnologia e a espiritualidade caminharem juntas, olha que maravilha para nós no futuro. Olha que maravilha. Por quê? Porque as coisas poderão ser feitas para o bem. Olha a inteligência artificial. Olha como ela pode ser usada para o bem. Então, nós precisamos que o conhecimento, o estudo, ele esteja sempre à nossa frente. Nós não podemos deixar de estudar. A todos os dias, a todos os momentos, nós devemos buscar o estudo. Porque nós sabemos que existem pessoas que não têm a cultura escolar, mas elas têm muito conhecimento. E nós precisamos aproveitar o conhecimento dessas pessoas. Precisamos valorizar essas pessoas conosco. E continuar estudando cada dia mais. Nós buscamos, a humanidade, alcançar o seu pleno potencial e construir um futuro de paz, harmonia e fraternidade. É isso que nós buscamos. E nós, espíritas,
temos essa responsabilidade, porque nós acreditamos que nós estamos aqui de passagem, que é uma oportunidade para que nós possamos ter uma vida futura mais completa e mais feliz. E a oportunidade que nós temos é através da reencarnação. Não é? Nós sabemos que a reencarnação também é um dos itens fundamentais da doutrina espírita, e nós temos a oportunidade de nos melhorarmos através da reencarnação. Nós vamos questionar agora sobre os seres humanos. Né? Hoje nós estamos vendo a psicologia, né, muito voltada para o autoconhecimento. E o Espiritismo também nos mostra a importância do autoconhecimento. Então, de onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Nós espíritas temos essa oportunidade, temos essa felicidade de, ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, ao lermos o livro dos Espíritos, temos um entendimento. Isso faz com que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tribulações, eles sejam mais amenizados. Não que nós não soframos com as perdas. Sofremos, temos dificuldade, mas nós sabemos passar por essas perdas. Nós não blasfemamos, né? Nós não falamos com rancor. Nós temos a facilidade de entender que tudo que nós passamos tem um porquê. Que o acaso não existe. Que todas as nossas dificuldades, elas têm um objetivo. Não que nós vamos cruzar os braços e vamos aceitar, né? Que tudo é normal, está acontecendo comigo porque eu mereço. Eu não preciso fazer nada. Não, muito pelo contrário. Nós estamos conscientes dos nossos compromissos. E nós temos condições de mudar, de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas ações. Quando as pessoas nos perguntam, né, quem sou eu? No primeiro momento, a gente responde o nome, né? Sou Virgínia, sou Maria, sou Sandra, né? Tá, mas quem é você? Sou uma mulher, sou professora, sou uma pessoa religiosa. Mas a questão ainda não é essa. Quem és tu? Quem és tu? Então, nós precisamos nos conhecer. Saber o meu nome, saber onde eu moro, saber a minha profissão. Eu sei. Mas quem sou eu? O que eu busco? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo de especial nesta encarnação? Quantos anos eu vou passar aqui? Né? Uns têm a oportunidade de ficar mais tempo, outros desencarnam ainda crianças, jovens, adultos. Mas e o que nós estamos fazendo desta oportunidade, desse tempo que nós estamos tendo aqui na Terra, que Deus nos permitiu? Porque quando nós pensamos em vida futura, nós pensamos em vida espiritual, no plano espiritual, pensamos na erradicidade, que é o local onde ficamos por um tempo, nos preparando para retornarmos. E aí é a questão, né? Que nós que acreditamos na vida futura, enquanto vida espiritual, enquanto acreditamos que o reino de Deus não é aqui, enquanto acreditamos que na casa de meu pai há muitas moradas, porque seria muito orgulho do nosso pai
parte, achar que só aqui, né, que teria vida. Então, é um momento, meus irmãos, de reflexão. São chegados os tempos, já, né, o tempo já está passando, nós já estamos a caminho, então nós precisamos de repensar esses momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, quem és tu? Sou um espírito imortal, sou um ato de amor divino, criado simples e ignorante. Todos nós criados simples e ignorantes. Então, olhem bem a justiça de Deus. Como seria tão sem nexo se a gente não acreditasse na vida futura, né? Nas reencarnações? Por que Deus seria injusto, então? Por que teria tanta adversidade? Por que teria tanta diferença entre nós? Pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas perfeitas, outros com algumas imperfeições, com algumas dificuldades, pessoas com muitos bens materiais, com uma vida financeira equilibrada, e já outros tão necessitados, alguns com emprego, outros desempregados. Nós que somos pais, né, que somos imperfeitos, nós temos a preocupação com os nossos filhos. Nós tentamos, pelo menos, ser justos, né? Faz uma coisa para um, faz uma coisa para outro. Apesar que, né, uma brincadeirinha, eu tenho 2 filhos, aí um sempre fala, porque o mais velho consegue mais, dá mais coisas pro mais velho, eu mais não, aí o outro, mas é porque eu caçulinha, né? Mas não, a gente tenta a todo momento estar fazendo a mesma coisa. Imagine Deus, que é pura perfeição, que é justo, que é bom, que é onipotente. Então, é o que faz com que nós nos tornemos mais esclarecidos com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento da vida espiritual, com o entendimento da reencarnação. A reencarnação como oportunidade para que nós possamos nos melhorar. Nós, então, temos como destinação o apostolado de Deus. Nós estamos aqui buscando conhecimento para nos tornarmos espíritos evoluídos. Ainda muitas vezes temos que caminhar. Não estamos só. Nós somos ligados pela mais sublime das leis, que é a lei do amor, como nós já falamos. A lei do amor universal. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Como é difícil, né? Como é difícil. Deveria ser tão fácil. Então, meus irmãos, à medida que nós nos conhecemos, nós estamos destinados a cumprir. E nós vamos desenvolvendo e compreendendo a evolução espiritual. E vamos observando e acreditando e entendendo, compreendendo que o nada não existe. Tudo que aprendemos, que conquistamos, perderia o sentido, né? Se nós não acreditássemos na vida futura. Fomos criados por Deus com toda a capacidade intelectual e moral. E aí? Qual seria o nosso objetivo? E qual é o nosso objetivo? Estamos aproveitando de toda a inteligência que Deus nos deu? Estamos com as nossas asas, né, equilibradas do intelecto, da moral? A morte física é o fim de uma etapa que temos na existência terrena.
Nós sabemos que nós estamos aqui por um tempo, cada um de nós por um tempo determinado. Alguns de nós obedecem esse tempo, né? Vive tranquilamente, cuida da saúde e tal, mas alguns de nós brincam um pouco. E aí muitos vão, né, desencarnam antes da hora. E aí é o nosso compromisso maior. Mesmo que não tenhamos cumprido o que prometemos na erradicidade, porque como já dissemos, nós estamos aqui na vida terrena, nos preparando para a vida futura. Aí quando nós desencarnamos, nós vamos para a erradicidade, né, para os planos espirituais. Temos a oportunidade de lá nos prepararmos para retornar. E aí, chegamos aqui, nós às vezes não cumprimos aquilo que nós prometemos lá. Por quê? Porque nós temos aqui, quando nós estamos encarnados, nós temos um esquecimento daquilo que nós prometemos lá. Esse esquecimento é uma bênção. Por quê? Porque aí alguns de nós poderíamos pensar assim, mas por que a gente tem que esquecer? Se a gente não se esquecesse, a gente não ia errar tanto, né? Porque a gente ia lembrar do que a gente prometeu lá e a gente ia dar uma repensada. Mas a gente se esquece. Por quê? Porque as nossas dívidas, os nossos devedores, são as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, se a gente se lembrasse a todo momento de que nós fizemos mal às pessoas que estão próximas a nós não nos sentiríamos bem. Então, nós temos esse esquecimento para que nós possamos amar cada vez mais as pessoas que estão próximas a nós. Os nossos familiares, né? As pessoas que estão no nosso local de trabalho, nós que estamos aqui professando a mesma fé, porque nós temos muita dificuldade. Não porque somos espíritas, que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Nós temos, inclusive, que ter muito cuidado. A gente já tem conhecimento aí de que tem amiguinhos, né, espirituais, que estão aí planejando para que as casas espíritas possam ter desentendimento, para que as pessoas possam ter desentendimento. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os melindres. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar junto, mas de estar buscando cada dia mais, né, e melhor. Deus é amor, Deus é justiça. E temos também a questão: viestes do pó e ao pó tornarás. Então, a questão da morte física. Nós viemos da natureza e retornamos para a natureza. O nosso corpo, ele acaba. Mas o nosso espírito, ele sobrevive. E aí, mais um item, né, dos 15 da doutrina espírita, que é o perispírito. E aí fica marcado no nosso perispírito o que fizemos. Nós temos também, né, os livros de André Luiz, que muito nos ajudam com a questão dos planos espirituais, o filme, né, Nosso Lar. Então, nós estamos aqui buscando a nossa evolução espiritual através da reencarnação. Nós buscamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso estudo, o nosso trabalho. Nós precisamos de muito trabalho. Esta casa é uma casa que trabalha muito, né, graças a Deus. E muita disciplina. Porque a disciplina, ela nos dá condição de estarmos agindo corretamente. Então, nós vamos buscar, através do reino de Deus, o amor, a tolerância, muito importante nos dias de hoje, né, gente? Nós estamos pessoas muito intolerantes, nós estamos
nos estressando muito facilmente. A gente não tem paciência de esperar um minuto, vou dizer, um minuto nem seria um minuto, né? Quando a gente manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa não nos responde, meu Deus, parece que tem uma eternidade. E a gente se estressa, e a partir do estresse vem a ansiedade, e aí a depressão. Então, meus irmãos, a doutrina, ela é muito esclarecedora, ela é muito confortadora, e nos dá condições de estarmos buscando melhoria para a nossa vida futura. Às vezes fica um pouco repetitivo, mas é o que nós estamos precisando de ouvir, né? Todos os estudos, é isso que nós precisamos. Saber que nós estamos no planeta Terra, que nós temos Jesus como nosso governador, que Ele está no leme, que Ele está no comando, que as coisas estão difíceis, que os tempos são chegados, mas que nós não podemos desesperar, não podemos desanimar. Nós temos que confiar na misericórdia divina. Fazer a nossa parte, que Deus com certeza fará a dele. Nós temos também na pergunta do Livro dos Espíritos, mas eu vou ler aqui mesmo, a pergunta 958, no capítulo 2, penas e gozos futuros. Nada, vida futura. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Então, é a questão do autoconhecimento, não é? Se nós temos o autoconhecimento, se nós estamos conscientes do que estamos fazendo, do que estamos buscando, nós não vamos ter medo. Quando a gente vai para um país estranho ou para uma outra cidade, a gente tem que procurar saber, né? Como é o clima, como são as pessoas, a alimentação, para a gente poder fazer uma viagem mais tranquila. E assim, quando nós nos conhecemos, nós temos mais condições de entender as adversidades, de respeitar, de não julgar, né? Muito importante essa questão do não julgar. Porque às vezes nós queremos que as pessoas pensem como nós, que as pessoas concordem com tudo que nós falamos, e nós precisamos entender que as coisas não são assim. Que nós precisamos respeitar a opinião do outro também. E não julgar as atitudes do outro. Cada um é responsável pelos seus atos. Nós não estamos aqui com esse poder de julgamento. 959. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, a reencarnação, meus irmãos, é uma questão de justiça. É uma bênção de Deus que nos permite reparar o passado, construir o futuro e entender o presente. Então, a reencarnação nos dá essa oportunidade, né? Por isso, não devemos perder tempo. Por isso, devemos reconciliar enquanto estamos a caminho. Nós temos Sócrates, né? Que diz, conhece-te a ti mesmo, e o Cristo, o nosso governador, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais compromisso
mais responsabilidade. Desvendar o mistério da existência, que é a verdade do Espírito. Então, a gente sabe também, né, que muitas coisas Jesus não disse, porque nós estávamos, muitos de nós que estamos aqui, estávamos, né, na época de Jesus, mas nós não entendemos o que ele quis dizer, não entendemos as colocações dele. Então, hoje nós temos o Espiritismo que desvenda esse véu para nós. Nós temos a oportunidade de conhecer e de entender muitas das palavras de Jesus. Nascer e morrer. Viver cada dia como se fosse o único. E aí nós temos que ter cuidado, porque as pessoas que pensam na vida futura com questões de vida material, ela pensa que ela tem que aproveitar, né? Eu tenho que viver cada dia como se fosse o único, então eu vou viver tudo que eu puder agora. Vou aproveitar de todas as maneiras. Agora, nós que acreditamos na vida futura como vida espiritual, nós temos que viver cada dia como se fosse o único. Mas em qual sentido? No sentido de amar, de respeitar, de ser humilde, de elevar os nossos pensamentos, os nossos atos, sempre buscando o melhor para todos que estão à nossa volta. Então, meus irmãos, para finalizar, a gente pensa no seguinte: quando nós vamos retornar aos nossos lares, nós vamos dormir, né? Todas as noites, o correto é que nós façamos as nossas orações, né? Então, nessas orações, a gente deve pedir a Deus que nós possamos ir a lugares onde sejam bons, que nós possamos ajudar e ser ajudados. Porque quando nós dormimos, nós estamos meio que fazendo um treinamento para a morte, né? Quando a gente dorme, a gente apagou, né? Então é um treinamento, meio que um treinamento para a morte. Então, nas nossas orações, nós devemos pedir a Deus o seguinte: se nós estivermos com problemas físicos, se nós estivermos com problemas de saúde, que nós possamos ter planos responsáveis para os tratamentos de cura. Se nós estivermos necessitando de informações, né, se nós estivermos com dúvidas, com decisões a serem tomadas, porque às vezes nós temos a intuição, mas como ainda nós não nos conhecemos o suficiente, a gente fica na dúvida. Será que está certo? Será que essa intuição está correta? Né? E aí a gente não age como deveria, isso por falta do conhece-te a ti mesmo. Então, nós devemos pedir a Deus que nós possamos ir a planos espirituais que estejam voltados ao estudo. Então, com problemas físicos, há planos espirituais voltados ao tratamento de cura. Precisando de informações, estudo, né? Porque nós não podemos parar de estudar, não podemos parar de trabalhar, né? Estamos falando de questões espirituais. E se nós estivermos preparados, se nós estivermos em condições, que Deus nos dê a oportunidade de irmos a planos que estejam voltados ao trabalho, para que nós possamos trabalhar. Porque Cristo disse que meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Então, nós precisamos de estar agradecidos a Deus sempre pela oportunidade da vida, mesmo que às vezes não sintamos
que a vida esteja sendo boa para nós, né? Mas que nós estejamos agradecidos a Deus pela oportunidade e principalmente por conhecermos essa doutrina que nos acolhe, que nos conforta, que nos consola. André, você pode passar um pouco? Já foi escutando. Isso. Porque o quadro ficou, né, que ele foi... Então, gente, a reencarnação. Ali, isso ali é um quadro que ficou incompleto, tá, gente? É esse quadro que eu li para vocês aqui, das opiniões, né, das pessoas que acreditam na vida futura como vida material e na vida futura como vida espiritual. Pode passar, terminou? A nossa jornada, né, da evolução espiritual, que é a reencarnação, que é a oportunidade bendita que nós temos, mas não podemos brincar com as oportunidades, porque chega um momento que existe a reencarnação compulsória, né? A gente tema, aí tem um momento que a gente tem que ser chamado a atenção. Então, a evolução espiritual, aquisição de sabedoria e superação de desafios. Então, que Jesus possa nos abençoar, para que nós possamos retornar aos nossos lares, um pouco mais de tranquilidade, né? De busca da melhoria para a nossa vida futura. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Virgínia, nós agradecemos, tá? A sua colaboração essa noite e o que nos convida sempre a buscar, a estudar, porque só de crermos na mensagem que Cristo nos deixou, isso já nos conforta enormemente os corações. Mas à medida que estudamos a doutrina espírita e todos os conhecimentos, né, que essa doutrina nos traz, mais a gente tem vontade de conhecer e mais reconfortados nós nos sentimos, porque nós, como Jesus nos afirmou, né, nos orientou que no mundo teríamos tribulações, mas a gente passa a compreender por que temos as tribulações e como que essas tribulações vão colaborar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque se não houvesse dificuldade, talvez nós estivéssemos estacionados aí há milhões e milhões de anos atrás, não é isso? Então, obrigado, tá? Que Jesus te abençoe, que você seja forte aí nessa jornada de levar a doutrina espírita, né, a mais casas aí no dia. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus que nos envolva em vibrações de paz, de amor, de harmonia, mas que possamos, Pai, acima de tudo, levar conosco essas vibrações para os nossos lares, para o nosso dia a dia, por onde passarmos, que possamos ser notados pela nossa benevolência, pelas tentativas de sermos cada dia mais pacientes, mais indulgentes para com as imperfeições alheias, sabendo, Pai, o quanto ainda somos deficientes, quantos defeitos ainda possuímos. Jesus, nosso Mestre, gratidão pela mensagem que nos foi deixada, dá-nos força para persistirmos forte nessa grande tarefa que é da nossa autoiluminação. A esta casa que nos acolhe, que nos possibilita momentos de estudo, momentos de trabalho, muita gratidão ao Dr. Bezerra e toda a equipe por tanta orientação, por tantas bênçãos que aqui recebemos. Agradecemos-te, Pai, por tudo, pela bênção da vida, pela bênção da família, pela bênção do corpo físico que nos possibilita estar aqui e crescer diariamente. E assim, Pai, gratos com os nossos corações fortificados, encerramos a nossa reunião da noite, agradecendo de coração. Que assim seja.